Olá, meus queridos da turma Juniores, a paz do Senhor. Nós vamos estar fazendo a nossa aula de número 12 desse trimestre e vamos falar aqui sobre o comportamento de um verdadeiro cristão. Isso juntando as aulas da revista lá, 14, 15 e 16, tá? Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço pela oportunidade, Senhor, de estar falando da Tua Palavra, de aprendermos um pouco mais, Pai, sobre o exemplo de sermos cristãos, Pai, de verdade. E seguirmos a Tua Palavra e mostrarmos ao mundo, Pai, que existe um jeito melhor de sermos, Pai. E esse jeito é seguindo a Tua Palavra e seguindo a Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Bom, a gente vai trabalhar com 3 aulas. A primeira delas é falando sobre o filho rebelde. O que afeta a questão do filho rebelde, né? Bom, lá em Efésios ele fala o seguinte, ele fala que, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Entenda o seguinte, nós, até por Deus, somos considerados como filhos por adoção. E sendo filhos, de qualquer forma, rebeldes, a gente sabe que a primeira coisa que a gente afeta sendo filho rebelde são os nossos pais. E não é uma questão só de deixar os pais zangados, não, tá? Mas é uma questão de deixar os nossos pais tristes, porque o amor que eles têm por nós, é muito grande. Então, o fato da gente se tornar rebelde deixa eles muito tristes. E o detalhe, o ser rebelde, até nos dias de hoje, que o mundo é tenebroso, que o mundo é mau, as pessoas têm a palavra rebelde como sendo algo bom, porque os valores estão sendo invertidos. O que era correto está virando errado e o que é errado está virando incorreto. Isso para o mundo, tá? E a gente não pode se deixar levar pelo mundo. E vocês sabem qual é a promessa envolvida? Dê uma olhada lá no livro de Deuteronômios, quando a gente encontra lá sobre os 10 mandamentos e a gente fala sobre honrar o pai e a mãe. A promessa é de vida, tá? A promessa é de vida. Vamos seguir. Quando a gente fala de um filho rebelde e a gente vê o pai, né, aqui na disciplina do filho, colocando ele de castigo, a gente diz na Bíblia que é a vara da correção segundo a Bíblia, né, o castigo. A gente não está falando em bater de qualquer forma na criança, não é isso? Porque um pai de verdade, uma mãe de verdade, quando vê o seu filho sofrer, seja de qualquer forma que seja, ele também sofre. Então, muitas vezes um pai ou uma mãe dá uma palmada no filho, por exemplo, mas ele sofre com aquilo também. Aí, lá no livro de Provérbios, ele fala o seguinte, a vara e a repreensão dão sabedoria. Por quê? O fato do pai amar o filho, assim como Deus nos ama, faz com que a gente tome atitudes de muitas vezes dizer não, muitas vezes dizer pare, muitas vezes cobrar do filho um determinado comportamento para que a gente possa fazer com que ele ganhe sabedoria e age de forma prudente, tá? Então lá em Provérbios 23 também fala, não retires a disciplina da criança, pois se fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O Provérbios está dizendo se a gente não disciplinar a criança, se a gente não ensinar a criança, se ela for um filho rebelde, o caminho dela é triste. Assim como em Provérbios também fala, a estutícia está ligada ao coração da criança, ou seja, aprontar, fazer coisa errada, está no coração da criança, a criança faz isso mesmo, mas a vara e a correção afugentará dela. Ou seja, a disciplina dos pais, o jeito que os pais tratam as crianças vai fazer com que a criança vá deixando este comportamento de estultícia. Tá? Discipline seu filho, aqui ainda em Provérbios 29, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Tá? Eu volto a dizer, isso não é
bater numa criança, tratar mal uma criança, espancar uma criança. Isso é disciplinar a criança da melhor forma possível. Como eu havia falado anteriormente, os pais, na verdade, eles têm amor pelos filhos. O que a gente mais quer é que o nosso filho cresça com saúde, com confiança, com coragem, com bondade, com fidelidade. Porque o que acontece? Não é que a gente queira que nosso filho realmente seja um robô ou que a gente inventa regras e quer que ele siga essas regras de qualquer forma. Não, não é isso. Mas é porque nós, como pais, que já vivemos muito, já erramos muito, tivemos os nossos pais para cuidar de nós também. Nós sabemos que nossos filhos não podem cair nos mesmos erros que a gente tenta evitar isso ao máximo. Agora, a segunda parte, que é da aula 15, fala sobre o amigo perseverante. O texto está lá em Lucas 11:1. E aí é uma parábola de Jesus que ele fala o seguinte: suponha que um de vocês tem um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Ou seja, esse amigo que foi na casa do seu vizinho pedir comida, ele foi lá porque ele não tinha comida na casa dele para oferecer para alguém que chegou na casa dele e precisava se alimentar. Então esse amigo que recebeu e não tinha comida, ele correu atrás para conseguir essa comida para esse amigo. E aí, o que o vizinho fala? E o que estiver dentro responda: não me incomode. Isso é a resposta do vizinho. A porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Aí Jesus ensina o seguinte, que pelo fato desse amigo que está buscando comida para a visita que chegou, dele ser perseverante, ele vai ter que dizer o seguinte: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, o vizinho, por causa da importunação se levantará e dará tudo o que precisar. Ou seja, pela perseverança, mesmo que a outra pessoa esteja de má vontade, você vai conseguir. É um jeito de Jesus explicar que você não pode desistir, você tem que correr atrás. Isso a gente vê muito, gente, quando a gente está fazendo evangelização. Tem muitos amigos nossos que não aceitam ser evangelizados, não aceitam ouvir da palavra de Deus, mas isso a gente não tem que ser chato com relação a isso, mas também não pode desistir. A gente tem que sempre estar pronto quando ele precisar para dar uma palavra amiga, para dar uma palavra de Deus para ele. Tá? Então sejam perseverantes, principalmente com relação aos seus amigos, em tratá-los bem. Tá? Ajudar e evangelizar, somos irmãos. Né? Todos nós, não importa nosso tamanho, raça ou cor, nós somos irmãos. A melhor mensagem que o cristão tem é o exemplo. Então, sejamos perseverantes, como eu falei anteriormente, em ajudar os irmãos, porque em Cristo somos todos irmãos. Tá? Sempre temos que estar prontos a ajudar aqueles que precisam. Os servos e os talentos é a última parte da nossa aula. A gente vai falar aqui sobre os servos. Há uma parábola que Jesus conta, onde diz que um senhor saiu e foi fazer uma viagem. E aí ele tem 3 servos, tá? Vamos dizer que esse aqui é um dos servos, esse aqui é outro e esse aqui é o terceiro servo. E aí ele tem esses 3 servos e entrega, esse senhor, entrega para um dos servos, ele entrega 5 talentos. Para o segundo servo ele entrega 2 talentos e para o terceiro ele entrega 1 talento. Aquele que recebeu 5 talentos, ele vai, negocia os talentos de alguma forma no comércio e consegue de volta 10 talentos. O que tinha 2 da mesma forma, negocia esses 2 talentos e consegue 4 talentos no final das contas. Agora aquele que recebeu 1 talento, ele, em vez de negociar, de tratar bem do talento que o seu senhor deu, ele enterra o talento. E quando o seu senhor volta, aquele que tem 10 talentos apresenta os 10 talentos para o seu senhor. E o seu senhor elogia ele e diz: olha, servo bom e fiel, no pouco te coloquei, no muito te colocarei. Agora, o que tinha 2 e conseguiu 4, o senhor também dá a mesma resposta.
servo bom e fiel, no pouco te coloquei, fosse fiel, então no muito te colocarei. Já para aquele que pegou o talento e simplesmente enterrou e devolveu mesmo um talento para o seu senhor, ele recebeu um talento, ele recebeu um dom, ele recebeu uma dádiva e não usou adequadamente aquela dádiva, ele simplesmente deixou aquela dádiva ali, morta, enterrada, e devolveu a dádiva para o seu senhor. Ele foi um servo mau. E aí o Deus fala que para onde ele vai ser jogado fora. E para onde ele vai haver choro e ranger de dentes. Esse Senhor nós sabemos que é Deus. E a gente sabe que se Deus nos manda para fora, se Ele nos manda embora, é para algum lugar longe dele. E todo lugar longe de Deus, a gente pode sim considerar um inferno, tá? Não é necessariamente um lugar de fogo e tal, não sei o quê, mas estar afastado de Deus é considerado inferno. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre estar no caminho de Cristo. Eu tenho que sempre olhar para o sacrifício que foi feito, porque eu sei que por mim mesmo eu não consigo me salvar. Eu tenho que buscar a Cristo, eu tenho que seguir no caminho dele. E seguir no caminho de Cristo, não se desviando, significa ser um cristão de exemplo, ser um cristão verdadeiro. Muitas vezes a gente nem fala, mas as pessoas sabem que somos cristãos e nos têm como exemplo por conta disso, de sermos cristãos, e aí temos que ter mais cuidado ainda, para nunca decepcionarmos essas pessoas com os nossos exemplos. Sejamos cristãos verdadeiros. Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Até uma próxima.